Oi, a sua mensagem já vai começar. E para você ficar por dentro de todas as nossas mensagens e encher o seu coração de bênçãos, eu convido você a se inscrever e a continuar seguindo este canal. Em Marcos capítulo 5, a cura do endemoniado Gerazeno. Jesus vai a uma terra onde havia uma cultura de pastorear porcos, animais impuros. Encontrar um homem endemoniado de espíritos impuros, que vivia num lugar sujo, num lugar impuro, num cemitério. O santo, 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 indo nos lugares impuros, encontrar com gentes impuras que viviam em ambientes impuros. Que contraste, que história! É a jornada do Evangelho, irmãos, do Deus que singra os céus e a terra, que atravessa os mares tempestuosos e atravessa as adversidades para encontrar com você e comigo no nosso estado de miséria. Nós éramos pessoas impuras, servindo um mundo mau, vivendo entre os mortos. Nossos corações estavam em ruínas quando Cristo nos achou. E Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o império do reino do seu amor. O Evangelho é exatamente isso. É Deus vindo buscando gente perdida. O Evangelho é a boa notícia do Deus que busca aqueles que estão esquecidos de si mesmos. Ah, querido, o texto fala como o Senhor nos atrai a Ele, como Ele nos leva aos seus pés, como Ele é bondoso, compassivo, misericordioso. Diz aqui que ao desembarcar, este homem atormentado, este homem que todos tinham medo dele, este homem assombrado e que se tornou uma assombração, saiu dos sepulcros, cadeias não podiam prendê-lo. Ali ele está, sabe como? Uma terra seca, exausta, sem água. E agora está chegando ali um dilúvio de bênçãos, um dilúvio de graça. E o Senhor Jesus aporta ali só para salvar aquele homem. Como ele é desimportante, como ele é um mendigo, como ele é um lunático aos olhos de todos, mas como ele é uma ovelha querida, um filho amado, um bem precioso aos olhos de Deus. Imaginar que Jesus atravessou o mar da Galileia, enfrentando aquelas tempestades que bem conhecemos, para salvar apenas um homem que ninguém se importava com ele, um homem esquecido de si mesmo, mas também esquecido dos seus familiares, enterrado nos corações de seus amigos, abandonado por todos, um homem que tinha força colossal, ele quebrava correntes, mas ele não podia libertar a si mesmo. Ele vivia entre os mortos e os mortos não podiam fazer nada por ele. Ah, queridos, este homem esquecido de todos estava na cabeça de Jesus desde o primeiro momento que ele falou: passemos para o outro lado. Irmãos, você encontra neste texto algo que deve enternecer os nossos corações para a eternidade. Jesus, Ele não somente nos atrai, mas Ele nos salva, Ele nos resgata, Ele transforma as nossas vidas. Como Ele é diferente. Aquele homem viveu sendo apedrejado, humilhado, maltrapilho, esquecido, mas quando ele vê Jesus, ele fala: é totalmente diferente de tudo que eu já vi. Não há ninguém como Jesus. Ele é maravilhoso. Talvez você seja este homem que as pessoas têm medo de você. Talvez você seja essa mulher abandonada de si mesma e até das outras pessoas.
Talvez você viva entre os mortos. Talvez você tenha uma força e uma garra, mas não consegue libertar-se dos seus vícios, dos seus pecados, dos nossos ímpetos. Talvez nós sejamos gente assim. Eu te digo com toda certeza, um crente jamais poderá ficar possuído por espíritos malignos. Em 1 João, no capítulo 5, no verso 18, diz que o nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Mas quantos de nós somos oprimidos em nossas mentes pelas setas inflamadas de Satanás? Quantas sugestões, quantas vozes. Quem é que te perturba? E nós podemos falar como este homem, legiões. Muitas vozes na sua cabeça, né, irmão? Samuel disse que Deus daria um rei a Israel, que saberia discernir a voz ou o som da voz de Deus. O homem segundo o coração é aquele que sabe, entre as muitas vozes, ouvir a voz do Senhor. Jesus Cristo disse que minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Entre as muitas vozes, as vozes dos partidos políticos, as vozes das ideologias deste mundo, as vozes dos seus professores universitários, as vozes dos seus pastores terrenos, as vozes das pessoas que te criticam, as vozes do seu coração que criticam todo mundo, as vozes e as legiões de vozes. E eu pergunto, quem está aí? Você diz, eu ouço muitas vozes, legiões me perturbam. Haveremos nós de discernir a voz de Jesus no meio deste turbilhão de vozes contrárias? Você e eu precisamos concentrar na voz do pastor, não ouvir a voz de ninguém, à exceção da voz de Jesus Cristo, o único que nos quer mais bem. Ele sabe o seu nome e Ele te chama para junto dEle. Ele veio para salvar exclusivamente a cada um de nós, os seus eleitos. E Ele está aqui neste texto, no cemitério da raça humana, como está aqui nesta manhã, tirando homens e mulheres dos seus sepulcros, tirando homens e mulheres dos seus orfanatos, tirando homens e mulheres dos seus lugares de abandono, para transformá-los em testemunhas vivazes e eloquentes. Olha, irmãos, como a luz invadiu as sombras. Quando o Espírito viu Jesus, o Espírito se perturbou e disse, não nos mande para o abismo, não nos tire deste lugar, não nos condene antes da hora, e pediu que pudesse entrar numa manada de porcos, 2.000 porcos, cerca de 6.000 demônios, entraram em 2.000 porcos, uma legião, 6.000 soldados, 2.000 porcos. Quando aqueles espíritos maus entraram naqueles porcos, os porcos ficaram malucos. E os porcos começaram a se precipitar num precipício, se jogando num lago. Eles ficaram doidos. Você consegue detectar aqui o que ia no coração daquele único homem? A angústia daquele único homem. Quando foi colocado em 2.000 animais, os animais pularam de cima dos precipícios para se matarem. A angústia de um único homem. Se nós colocarmos a nossa angústia no coração do nosso cachorro de estimação, o nosso cachorro chora até morrer, uiva e chora até morrer. Se colocarmos a angústia de um único homem no coração de águias no céu, elas se petrificam no ar, elas param de bater asas e caem como blocos de pedra e se despedaçam no chão. Se colocarmos as angústias de um único homem no coração de um leão, ele morre de inanição, ele se resseca onde está, ele não suportaria. O reino dos animais não suportaria um dia da angústia que nós levamos no nosso coração. Mas olha o que o Senhor está me dizendo agora. Que todas as nossas angústias foram colocadas sobre o cordeiro dele, para que você e eu pudéssemos ter a paz que o mundo não conhece. E aqui está exatamente esta história. As angústias não somente deste homem, mas de todos os eleitos de Deus, foram colocadas sobre o cordeiro de Deus, que nos alivia de todos os pecados.
nos perdoa de todos os pecados, nos cura de todos os pecados. A salvação aconteceu, irmãos, e não é preciso dizer mais nada sobre esse texto, porque o aspecto deste homem já diz tudo sobre si. Você o encontra sentado, conversando razoavelmente, vestido. O povo saiu para ver, diz o versículo 15, e indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e eles ficaram perplexos. Homens e mulheres que agora começam a falar coisa com coisa. Jovens que aprenderam agora o que é prazer verdadeiro. Anciãos e anciãs que agora se tornaram referências numa sociedade carente de modelos. Veja, aquela pessoa que causava medo nas outras, agora é alguém que impressiona. Saberemos se Jesus é a voz que fala na nossa cabeça, se as nossas atitudes condizerem com isto. Ninguém de nós pode falar, eu ouço o Evangelho, eu creio em Jesus, eu entendo o que ele fala, e continuar vivendo entre os mortos. Continuar se apedrejando ou provocando medo das pessoas. Agora nós somos, irmãos, pessoas admiráveis. E não precisamos acrescentar muito mais para dizer que existe um Deus que tira um mundo sarado do caos, que não envia você e eu para os sepulcros e nos maltrata, não, irmãos. Esse não é o Deus das Escrituras, mas que suporta aqueles que ninguém suporta mais, e os torna agora pessoas suportáveis. Esse é o Jesus Cristo que morreu por nós, e que veio libertar você e eu, e transformar a nossa história. É o Senhor que aportou na nossa vida, e está nos chamando a uma nova jornada. E eu quero concluir exatamente com isto. Você se lembra como tudo isso começou? Jesus estava no outro lado do lago, e ele começou a chamar alguns discípulos para subir no barco dele. E alguém falou assim: Senhor, deixa eu primeiro sepultar os meus pais. E Jesus falou: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Um outro achou outra desculpa igualmente justificada. Queria cuidar dos pais, e depois que os pais morressem, então ele seguiria Jesus. Veja, Jesus está chamando algumas pessoas para subirem no barco dele, e essas pessoas estão arrumando desculpas para não se comprometerem. Quando não queremos compromisso, todas as desculpas serão muito bem elaboradas. Só que agora nós encontramos um homem convertido de verdade. Nós encontramos um homem que renasceu das trevas para a luz. Nós encontramos um gadareno que agora é um homem de Deus. Nós encontramos um homem que estava dominado por 6.000 espíritos, e agora ele está dominado pelo Espírito Santo. E este homem agarra em Jesus e fala assim: deixa eu subir no barco com o Senhor. Abra sua Bíblia e veja com seus próprios olhos o versículo 17 do capítulo 5. A multidão rogava que Jesus saísse daquela terra, porque ele curou um doente, 2.000 porcos pereceram. Eles disseram: vai ser prejuízo para nós. Se Jesus nos curar, nós vamos ficar numa situação difícil. É melhor ele ir embora. A gente prefere os porcos, prefere os enfermos, prefere os vícios do que Jesus. O mundo não rejeita Jesus, irmãos, por outra coisa, é porque eles amam mais as trevas. Todavia, alguém que foi resgatado por Cristo, no versículo 18 nos é dito assim: ao entrar Jesus no barco, o que for endemoniado suplicava-lhe que o deixasse estar com ele. Enquanto numa extremidade do lago, Jesus falava: venham comigo, e eles arrumavam desculpa. Agora este homem convertido está falando assim: deixa eu ir com o Senhor. E olha o que Jesus disse para ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti.
Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Há pessoas aqui nesta manhã que Deus está falando: você precisa andar mais perto de mim, para você crescer. E a pessoa diz: não, eu não vou nas reuniões de segunda-feira, isso é moda. Isso é porque o pastor é novo, então é o frenesi do pastor novo, é moda, isso vai passar. Que desculpa aí? Tenho certeza que não é o Espírito Santo que dá uma desculpa desta. Vá aos estudos de quarta-feira e aprenda mais a Bíblia. Não, já temos muita Bíblia, já aprendemos muito. Se você não trabalha, não estuda, não tem nenhuma atividade nesses horários, eu aconselho que você aprenda mais. E eu preciso aprender mais. Mas veja, há grupos que Jesus fala: você precisa se aproximar mais. Eles dizem: não, não preciso não. Mas a gente aqui também, que foi encontrada e resgatada e profundamente iluminada pelo perdão, pela graça de Deus, e que agora é um coração transbordante e fala: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais perto de Ti, eu quero viver no Teu barco, eu quero andar com o Senhor. Jesus fala assim: meu filho, você já está pronto, você está bem. Eu te digo que você nem precisa vir na quarta-feira e nas reuniões de estudo bíblico, não. Nesse horário, vá evangelizar, mas não fique em casa vendo televisão. É mais ou menos essa ideia. Ele está dizendo para este homem: volta para casa. Eu fico pensando, na hora que aquele homem chegou em casa, a mulher dele falou assim: que isso, meu bem, tem um brilho no seu olho. E ele começou a contar a história. Você não sabe o que aconteceu comigo. Aquele menininho que tinha medo dele correu no braço e disse: papai. Ele agarrou e falou: meu filho, aqui tem um novo homem. Porque, irmãos, nós estamos divididos entre aqueles que arrumam desculpa para não trabalhar para o Senhor, e aqueles que agora dizem: Senhor, eis-me aqui, faz o que o Senhor quiser comigo. E Jesus fala: vai. Eu não sei que grupo você e eu pertencemos de verdade. Quem sou eu para ler o que está no seu coração? Mas uma coisa eu sei: Jesus está aqui, e Ele pode mudar instantaneamente a nossa história. Você que já está esquecido de todos, ou já esqueceu de si mesmo, tem alguém aqui que está te chamando pelo nome. Ouça só a voz dele, e eu tenho certeza que você e eu nos tornaremos as pessoas mais felizes e admiradas da face da terra. Eu quero chamar o grupo de louvor. Você e eu vamos fazer desta canção a nossa oração. O Senhor tem uma palavra para nós aqui nesta manhã. Não acredite em vozes que não seja do Espírito Santo. E essas vozes do Espírito Santo, elas estão nas Escrituras. Ouça a palavra de Deus. Talvez você chegou aqui nesta manhã moído, como terra seca, exausta, sem água, mas está passando um dilúvio de bênçãos e de graça aqui, que há de transbordar sobre nós para novas vidas espirituais. É para você, meu irmão, é para mim. Bebamos do que o Senhor tem para nós nesse instante. Faça dessa canção a sua oração. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, oh Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua
que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma.